Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu brinco aqui com vocês, questão de dormir, mas eu sei que não é fácil, quem trabalhou o dia inteiro, essa correria. Então quando a gente senta, o nosso corpo pede o sono, então fique tranquilo, tudo é brincadeira aqui, tá? Vamos dar continuidade no estudo de hoje, no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós temos alguns meses estudando Romanos, e agora vamos, não para o final ainda do capítulo 8, mas nós vamos estudar uma porção do capítulo 18, hoje nós vamos ler o 18 até o 25. Na aula passada nós falamos muito sobre a questão do Espírito Santo, sobre quando Paulo inicia dizendo que agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e aí depois ele vai falar a importância do Espírito Santo. Aliás, o capítulo 8 é um dos capítulos mais importantes, é um capítulo que mais fala do Espírito Santo. Ele fala pelo menos 26 vezes, é o maior capítulo que fala sobre o Espírito Santo. Por 26 vezes ele vai falar do Espírito Santo. Por isso eu queria a sua atenção agora, já para nós darmos continuidade. Para dar a continuidade, obrigado, Marcos. Verso 18 até o verso 25. 18 até o verso 25. Só que antes, queridos, da gente ler esse texto, 18 a 25, eu preciso falar duas coisas com vocês, daquilo que nós falamos na aula passada. E, aliás, uma não é da aula passada, mas eu queria recapitular isto com vocês. Tá bom? Nós trabalhamos aqui dizendo sobre que o cristão, ele não vive mais sob a lei. Está correto isto? O cristão, ele não vive mais debaixo da lei. Romanos no capítulo 6, só recapitulando aqui, eu acho que é interessante, quando não disse isso aqui, eu tenho que falar, quando ele fala que porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Quando a gente ouve isso, Márcio, nós achamos que o cristão então ele não vive mais debaixo da lei, no sentido que o cristão ele não tem mais lei, ele pode viver sem a lei. Ele tem então a liberdade, como diz o texto, porque nós vivemos sobre a graça. Ouvimos muitas pessoas dizerem por aí que não, nós não precisamos mais da lei. Espera aí, não é bem assim. Vocês querem ver como não é bem assim? Quando Paulo está dizendo que nós não devemos viver mais debaixo da lei, Paulo não está dizendo que o cristão ele não precisa mais de viver sob a lei. Nós precisamos sim viver na questão da lei. E em que sentido, pastor, nós podemos então viver sobre a questão da lei? Por exemplo, quando nós falamos dos 10 mandamentos, a pergunta que a gente faz é: nós devemos cumprir os 10 mandamentos, sim ou não? Sim. Nós devemos cumprir os 10 mandamentos. Eu sei que alguns, principalmente o 4º mandamento, né? Quando alguém lá, até eu pedi para tirar aqui, mas lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então eu tenho que guardar o sábado? Não. A palavra sábado ali é a palavra descanso. Então se nós colocarmos, nós devemos lembrar do dia do descanso para o santificar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós devemos olhar para a lei e viver essa questão, desde o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Eu tenho que cumprir isto. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Honra pai e mãe. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçar. Tudo isso eu tenho que viver. Eu não posso deixar de viver essa situação. Então o que Paulo está querendo dizer então, né, Lourenço? O que Paulo está querendo dizer? Que a gente não vive mais debaixo da lei. Paulo está querendo falar que eu não posso viver debaixo da lei, sobre o peso da lei, sobre o regime da lei, para obter a salvação. Observe só aqui o que Paulo está querendo dizer: que a lei mostra que eu sou o quê? Pecador, que eu não consigo obter a salvação através da lei. A lei, ela me leva para Cristo, mostrando que com Cristo eu tenho a salvação. E quando eu vou para Cristo, Cristo diz o seguinte: então você vai pegar agora, vai voltar e vai viver sobre a questão da lei, não como fardo,
mas como algo para a santificação na sua vida. Por isso que nós devemos sim viver sobre a questão da lei, não debaixo da lei para obter a salvação. Eu não tenho que cumprir a lei para ser salvo, mas eu tenho que observar a lei porque eu já sou salvo. E eu sendo salvo, eu tenho que observar essa lei. Observar essa lei, não mais como uma base para a minha salvação, porque Cristo já me deu essa salvação. Ok? Está entendido? Entendido? Até porque alguns achavam que a lei era o quê? Alguns diziam o seguinte, até eu vou pegar uma ilustração de um pastor. Eles achavam que a lei, vamos supor, eu vou no médico, eu tiro um raio-x. E aí o médico falou, olha, você está com câncer. Ok, aí o cara pega essa chapa, né, antigamente, né, esse raio-x, leva para casa, corta o raio-x todinho, a chapa, e faz o chá do raio-x. E toma, para que ele pudesse ser curado. Alguns achavam que a lei era isto, eu vou pegar essa lei, vou tomar essa lei para ser salvo. Não vai ser salvo em hipótese alguma. Mas eu tenho que entender que eu preciso, a lei me mostrou que eu tenho câncer, a lei me mostrou que de fato eu tenho que morrer para ela e viver para Cristo, e ao ter Cristo, eu vou então agora sim, viver na santidade, na busca da santidade. Por isso que Paulo então vai dizer que como é que nós vamos viver para o pecado se para ele nós morremos? Eu não vou viver mais debaixo do pecado, mas eu já sou salvo, porém eu tenho que observar a lei. Tá bom? Isso é apenas uma observação que eu não destaquei isso para vocês. Uma outra coisa agora sim, falando do capítulo 8, versículo 5, queria falar uma coisa aqui para vocês que seria importante, que eu não dei essa ênfase na aula passada. Vamos ler juntos isso aí? Melhor ler para que aí vocês... continuam sempre acordados. Vamos lá, abra a sua Bíblia aí, Romanos 8, no versículo 5. Vamos ler juntos? Romanos 8, 5. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quando o texto fala no versículo 5, quando ele fala que aquele que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne. O que Paulo está querendo mostrar isso, embora que ele é autoexplicativo esse versículo, mas dentro desse, aliás, Paulo trabalha muito isso no capítulo 6. Paulo vai dizer o seguinte, olha, se você de fato for um cristão, você tem que se inclinar para as coisas do Espírito. Queridos, você quer saber se de fato você é um convertido ou não? Nós devemos olhar o seguinte, o que você faz? Paulo está querendo dizer isso, até porque hoje em dia, ser cristão, apenas ele fala, mas não vive como o cristão. Nós vemos aí, o crente que vai para casa, que deixa a Bíblia na igreja, que não lê a Bíblia durante a semana, crente que não lê a Bíblia, crente que não faz não ora, não estou falando daquela oração, Senhor sabe todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Mas Paulo está mostrando o seguinte, você que não tem uma inclinação para as coisas espirituais, mas tem apenas a inclinação para as coisas carnais, então tem alguma coisa errada na sua vida. Na verdade você não tem o Espírito Santo. É isso que Paulo está querendo dizer. Por isso que Paulo ele vai falar mais tarde, lá na frente, salvo engano, agora fugiu aqui, quando ele diz o seguinte, quem tem o Espírito Santo vive no Espírito, quem não tem o Espírito Santo não tem Cristo. Ou seja, aquilo que você faz na sua vida cristã vai demonstrar de fato se você é um cristão. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não tem comunhão, não participa dos trabalhos, não tem uma vida de intimidade com Deus na prática lá fora, então na verdade você é carnal. Quando nós vimos algumas conversões de algumas pessoas que se dizem convertidas, até hoje, se você conversar com a nossa irmã Gretchen, ela vai dizer que é uma cristã. E ela fala isso com todas as ênfases. E até ela diz, olha, eu frequento a igreja, eu sou cristã, eu sou tudo isso. Mas a pergunta é o que ela faz? O que tem de gente que diz
que de fato é, mas você vai olhar, por exemplo, no carro dele, o que ele ouve? O que ele ouve? Menino da porteira, ele ouve... não estou dizendo que é errado você ouvir músicas seculares, mas você só ouve isto, você não ouve mais nada. O que você assiste? Por isso que nós devemos nos perguntar, o que eu tenho feito na minha vida, no meu lado espiritual? O que cogita, o que inclina a minha carne? Ela é para o espírito, ela é para a carne. Tá bom? Agora vamos então entrar no estudo de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 18 ao versículo 25. Eu queria uma paciência de vocês agora, tá bom? Porque eu acho interessante nós lermos o texto e tentar descobrir aqui algumas palavras, o que significa essas palavras, para que depois, viu Marcos, depois a gente vai ler novamente o texto e aí a gente vai entender melhor. Tem muitas coisas na Bíblia que a gente precisa entender o significado dela. Não vou fazer uma exegese aqui, não. Mas eu quero pelo menos trazer algumas palavras do significado dessas palavras, ou pelo menos a ideia que se dá dessas palavras, tá bom? Então vamos começar a ler aqui. Abra sua Bíblia, e é interessante que você possa pegar uma caneta. Seria tão interessante você fazer isso. Você não sabe a importância de você escrever na caneta, aqui nos estudos, aquilo que significa. Você tem que fazer isso, ou pelo menos tem a sua agenda. Inicia então o versículo do capítulo 8. Do versículo 18, vamos lá. Porque para mim, aí eu vou explicar algumas palavras aqui, tá? Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento, essa palavra aqui, sofrimento, eu só vou explicar essas palavras, tá? Depois a gente vai entrar no contexto. Essa palavra sofrimento, ela tem a mesma conotação que que a gente vai repetir essa palavra de uma forma diferente, que vai falar sobre gemido. Ela tem a mesma expressão, mas a palavra sofrimento aqui, literalmente, quer dizer o seguinte: sofrimento de gravidez. Paulo está querendo dizer que esse sofrimento e o gemido aqui é como se fosse uma mulher grávida dando à luz. Dói. Aliás, as mulheres, elas vivem, qualquer coisinha já acha que está doendo, né? Essa coisa, né? Dar à luz é a coisa mais fácil que existe. Tanto é que se eu desse a luz não ia ter problema nenhum. E tudo ia ser parto normal, não existia cesariano, né? Aí você vai dizer, mas pastor, por onde vai sair? Tá, desculpa aí, foi mal. Sofrimento aqui, ele está querendo dizer sobre a questão da dor que vai ter, a dor do parto. Mas a dor do parto não é a dor em si, mas é saber que vai doer, porém a alegria vai ser maior, que a dor vai chegar no final e vai dar a alegria de você ter dado a luz. Então essa é a ideia do texto. Então, porque para mim tenho por certo que a dor do parto, do tempo presente, não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, essa expressão expectativa, ela literalmente ela quer dizer o seguinte: a ardente expectativa, todas as vezes que o judeu falava expectativa, é que você tenha o seu pescoço erguido, para a sua cabeça ficar erguida, para você ficar de olho naquilo que está acontecendo. Já viu quando você ergue a cabeça e você quer saber o que está acontecendo? Imagine, né? Você solteira, e de repente você olha e você vê, opa, deve ter algum rapaz aqui para mim, eu vou dar uma olhada, da melhor olhada possível, né? Ou de repente você está procurando dinheiro, e você perdeu o dinheiro, você ergue a cabeça para achar esse dinheiro. Essa ideia, quando ele fala sobre que a natureza não pode ser revelada, a ardente expectativa da criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. E ele vai dizer que então, pois que a criação ela está sujeita à vaidade. Essa expressão vaidade aqui é como se fosse algo do nada, que não tem aproveito nenhum. Ou seja, ele vai dizer então que pois a criação está sujeita a nada. A nada.
não voluntariamente, ou seja, não porque a natureza quer ser assim, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, do próprio Deus é que colocou isso diante da natureza. Depois ele vai dizer que na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa palavra esperança aqui, ela é diferente do português. Porque no português, quando nós falamos de esperança, imagine aqui, nós temos a esperança, pensa na esperança do Brasil. Quiser Disseu, vai voltar para a cadeia. Esperança. Né? Pensa na esperança, que o Vasco vai ser campeão brasileiro da primeira divisão. É uma esperança. Furada, mas é uma esperança. A pergunta é, essa esperança, de fato, ela pode ou não pode acontecer. Mas, na língua grega, não. A palavra esperança, ela é traduzida por certeza. Por isso que, a maioria das vezes, quando a gente lê esperança, ela tem essa conotação da certeza. Aí Paulo está querendo dizer o seguinte, que por causa daquele que a sujeitou, na certeza de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, ou seja, a dor que ela tem, e aí ela tem a mesma conotação lá atrás da dor do parto, ela geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos o quê? As primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Interessante que esse texto aqui, quando ele fala de primícias, Paulo está se reportando lá atrás do Velho Testamento. A palavra primícia, ela não é a que vem primeiro. Para nós sim, mas no caso ali não. Primícias tem a ver, inclusive para o judeu tinha uma festa, chamada festa de quê? André? Das primícias, né? A festa das primícias. Ou seja, primícia o que é? Vamos imaginar que o judeu, ele vai colher, certo? Olha aqui para mim, a colher, certo? Ele vai colher, a plantação lá. E aí ele vai pegar para vender essa plantação lá no mercado. Ele pega então as melhores espigas da colheita e leva. Lá eles vão chamar de que isto? De primícias. Eu trouxe aqui as minhas primícias. Por isso que lá em Malaquias, quando ele fala sobre as primícias, está falando que nós devemos dar o melhor. São as primícias. Paulo está dizendo o seguinte, olha só que bacana. Paulo está dizendo o seguinte, olha, e não somente ela, mas também nós que temos o melhor do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança, ou seja, a certeza, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ok? Ler o texto? Tá bom? Entenderam? Mais ou menos algumas palavras que agora você vai ler na Bíblia, você vai entender o que Paulo está querendo colocar. Diante disto, nós podemos continuar agora. Nós podemos continuar. Eu estou vendo que meu tempo aqui praticamente já foi. Agora nós podemos então continuar. Vamos agora voltar para entender o que Paulo está querendo dizer isso aqui para nós. É um desafio nós entendermos esse capítulo. Então vamos lá. Ele inicia dizendo, vamos ler juntos, bem forte. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Preste atenção nesse texto. Paulo, ele falou do Espírito Santo anteriormente. Agora Paulo, ele vai entrar numa situação que nós devemos entender esse contexto. Paulo está dizendo o seguinte, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, nós passamos por sofrimentos. Agora, queridos, quando nós entendemos aqui, Scarlett, quando nós entendemos aqui, quando ele fala, olha, nós que temos o Espírito Santo, a Scarlett que tem o Espírito Santo, vocês que têm Romanos, vocês judeus que têm o Espírito Santo, mesmo assim,
Mesmo assim nós passamos por sofrimento. Porque ele fala, porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente. Ele está falando desse tempo que ele está vivendo. Eu só vou entender isto olhando o contexto do povo que estava vivendo naquele momento. Que tipo de sofrimento que eles estavam passando? Quando nós falamos que a igreja de Roma estava ali, eles estavam criticando Paulo, porque Paulo, diziam que Paulo era contra a circuncisão, Paulo era contra a questão da lei, Paulo na verdade ele era um judeu revoltado, mas eles estavam vivendo uma situação, tanto é que aqueles que estavam em Roma, tinham fugido lá de Jerusalém, espalhado pelo mundo, e eles estavam sendo perseguidos. Queridos, quando nós olhamos o sofrimento dos cristãos daquela época, nós vimos aqui um vídeo que o Zé Maria colocou, que foi muito chocante, é verdade, daquelas pessoas sendo mortas, não sei se era por causa do fato de Jesus, mas quando nós olhamos para aquilo ali, a gente fica nessa revolta em que as pessoas estavam morrendo por causa de Cristo. E eles estavam vivendo isso, só para vocês terem uma ideia. E olha aqui para mim, eles tinham ali, não eram apenas eles eram amarrados, não, mas existia, principalmente em Jerusalém, eles tinham um caldeirão, e nesse caldeirão eles colocavam um azeite fervendo, e eles pegavam aquele cristão e diziam o seguinte, olha, ou você abandona esse Deus, você pode voltar para sua casa, não vai acontecer nada com você, ou você será jogado nesse caldeirão de azeite fervendo. E eles já eram jogados assim. Eles iluminavam Roma. Teve um momento que Nero fez isso. Nero fez isso. Ele colocou os cristãos em estaca e acendeu à noite. E eles diziam que os cristãos estavam iluminando Roma, e eles eram queimados vivos nessa estaca. Eles tinham uma situação que eles colocavam o cristão amarrado os pés e os braços e puxavam. E eles puxavam tanto que se rasgava. Ou às vezes ele colocava numa madeira e serrava o cristão ao meio. As arenas era como um estádio de futebol que eles gritavam, olha, eles vão ser batizados agora com o sangue deles mesmos. Era essa situação quando ele fala que, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, era esse tipo de sofrimento que ele estava falando. Era a perseguição que eles estavam vivendo. Era essa situação que o povo estava vivendo. E Paulo agora ele traz na verdade um consolo a essas pessoas, porque ele falou que a lei não salva, ele disse que nós devemos morrer para a lei e viver para Cristo. Ele disse que nós temos a primícia do Espírito Santo, nós temos o Deus morando em nós, mas mesmo assim estamos sofrendo, Paulo. O que é que nós vamos fazer? E Paulo então, ele responde, entre aspas, essa pergunta, por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? E eu só vou entender isso, queridos, também olhando para uma coisa muito interessante. No verso 18, quando Paulo mostra que o sofrimento de hoje é pequeno diante do que há de vir. Quando nós lemos esse texto, muitas vezes nós achamos o seguinte, que esse texto não está falando, quando esse texto não está falando o quê? E aí a pergunta que eu faço para você, né? Quando ele fala, olha só, eu vou voltar essa pergunta para vocês. Quando ele diz que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória ser revelada em nós. Que glória é essa ser revelada em nós? Que tipo de glória que vai ser revelada em nós? Alguém pode falar? Que tipo de glória revelada em nós? O que Paulo está dizendo quando ele diz que, porque para mim tenho certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória ser revelada em nós? O que é essa revelação? Hein? Eternidade. Isso mesmo. Ele está falando de céu. Ele está falando de eternidade. Porque muitas vezes nós lemos esse texto e alguns acham que não, a coisa vai melhorar. Porque Paulo está dizendo isso. Gente, a coisa vai melhorar. Mas melhorar aonde? Melhorar aonde?
Nós muitas vezes, alguns acham que, por exemplo, que nós estamos sofrendo hoje, o nosso país está sofrendo, mas vai melhorar. Vai melhorar. O PMDB entrou, o PT saiu, vai melhorar. Não, depois vai entrar o PSDB, vai melhorar. Mas vai melhorar como? Está provado, meus queridos, e infelizmente eu não quero aqui ser pessimista na história, mas não vai melhorar, porque o problema, na verdade, não é o contexto que nós estamos vivendo, mas é o próprio homem, é a corrupção humana. Nós, por exemplo, fomos não pegos de surpresa, porque não tem nenhuma surpresa aqui, quando eles estão soltando agora aqueles que estão presos do Lava Jato. E a gente pergunta, mas estava melhorando? Vai voltar a estaca zero? Porque na verdade, a nossa glória a ser revelada é o céu. É isso que Paulo está querendo colocar. Agora presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Então, porque Paulo está dizendo que esse sofrimento de hoje é pequeno diante do que vai ser revelado amanhã. Se ele está falando do céu, e é verdade, ele está falando da eternidade. Deixa eu explicar para vocês, para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer com isso. Presta atenção, porque talvez você esteja passando, e aí é interessante nós entendermos isto, passamos por perseguição cristã. Nós somos perseguidos, porque infelizmente, graças a Deus, nós vivemos num país livre, e por causa dessa liberdade, muitas vezes não assumimos uma vida cristã como nós deveríamos assumir. Muitas vezes na faculdade, por exemplo, quem faz, e a minha esposa sempre falava isso, quem faz um curso de psicologia, normalmente ele é bombardeado, o cristão é bombardeado o tempo todo ali, para mostrar que na verdade a pessoa tem que fazer o que ela quer fazer, aquilo que sentir bem no seu coração, não importa se é pecado ou não. Quando nós olhamos, meus queridos, para essa realidade, e somos perseguidos por isso, quando nós falamos que é pecado, muitas vezes é no trabalho, muitas vezes você é rebaixado por causa disto, porque você de fato é um cristão, e aí a gente começa a pensar, mas esse sofrimento ele não é nada diante daquilo que vai acontecer lá amanhã, ou melhor, quando nós estamos com o Senhor na glória. Para entender isso é como se fosse duas crianças brincando. Vamos imaginar duas crianças brincando numa praia. E ali elas estão fazendo um castelo de areia. E o trabalho delas é fazer o castelo de areia. E ela, tempo em tempo, trabalhando isso, gastando tempo. Aí de repente, vem uma água do mar e o que faz com o castelo de areia? Derruba a casa. E as crianças começam a fazer de novo. Novamente uma outra casa. Mas aí o pai dessas crianças chama e diz, meu filho, vamos para casa, vamos embora para casa. E aí as crianças saem, deixa o que elas trabalharam o dia inteiro para fazer, o castelo de areia, deixa lá, e vai com o pai feliz para casa. É isso que Paulo está querendo dizer. Muitas vezes nós construímos casas aqui, mas as ondas vêm e destroem a nossa casa. E um dia Deus vai dizer, vamos para casa. A gente vai para casa. Nós vamos para o céu. E tudo aquilo que nós construímos aqui vai acabar. Vai acabar. O sofrimento é como aquela família relatada por um soldado que se converteu da antiga União Soviética, onde eles estavam matando os cristãos, e até hoje existe essa perseguição. E aí então eles pegaram e fizeram um buraco e colocou uma família inteira dentro desse buraco, a mãe e as duas crianças, porque o marido tinha morrido, e ia enterrar essa família viva. E a criança então dizia, mamãe, vamos para casa, mamãe, vamos para casa. E a mãe então disse, calma, daqui a pouco nós chegaremos lá em casa. Paulo está dizendo que esse sofrimento não se compara com aquilo que vai acontecer quando vai ser de fato revelado. De fato revelado. Quando nós entendemos, a Bíblia quando diz que bem-aventurados perseguidos por causa do meu nome. É essa perseguição
que Paulo então está dizendo aqui, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, tudo que nós estamos passando, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E Paulo então agora vai continuar. Paulo agora vai mostrar algumas situações daquilo que vai acontecer. Paulo agora ele vai desenvolver sobre não só o sofrimento do presente, também a glória do porvir, mas Paulo vai mostrar algumas situações no versículo 19. Então, no versículo 18 ele vai mostrar, ele já mostrou isto. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo está mostrando o seguinte, que até a própria criação de Deus, é que essa criação não é apenas a natureza em si, mas é toda a criação de Deus, ela aguarda ardentemente, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, ela aguarda como ardentemente a espera disso. Por que ele espera isso? Por que a natureza está esperando isto? Paulo, no próximo versículo, ele vai mostrar que a natureza ela sofre, ela geme. E ela geme por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado humano. Mas aí, queridos, nosso tempo já acabou e eu só vou poder falar isto na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, então, nós vamos continuar a falar do versículo 19 em diante. Nós vamos falar sobre a natureza que geme, a criação que geme, nós que gememos e o Espírito Santo que geme. E vamos mostrar que a esperança é de crer naquilo que a gente não enxerga, mas nós temos a certeza de que isto é verdadeiro. Só quero fechar aqui então, já que nós só trabalhamos praticamente um versículo hoje, mas eu queria que nós pensássemos sobre isto. Nós estamos construindo castelos de areias aqui nessa terra. Nós estamos construindo castelos de areia, que um dia a onda vai vir e vai destruir. O que importa não são castelos construídos aqui, mas os castelos que foi construído na eternidade. Todo sofrimento que eu passar por aqui, desemprego por causa de ser cristão, críticas por ser cristão e fazer o que tem que ser feito, tudo isso não se compara. Só para fechar aqui, voltando para esse versículo, na Rússia, agora entrou uma lei, e alguns países já estão adotando isto, e aí alguns cristãos tentam, mas é isso mesmo, né? Lá, por exemplo, agora as testemunhas de Jeová não podem mais cultuar. Elas não podem fazer isso. Ela foi proibida por causa que elas têm uma doutrina, que a testemunha de Jeová não pode servir a pátria. E por causa disto, eles estão fechando os templos das testemunhas de Jeová. E outros países vão fazer isso também. Agora, queridos, isso é o início. Mas testemunha de Jeová, pastor, é uma seita e tal, ok. Mas, da mesma forma como fazia na época de Nero, Domiciano e tantos outros imperadores, principalmente por causa de uma palavrinha chamada, Danilo, Kyrios. Todo imperador era chamado de Kyrios, Senhor. E os cristãos diziam, o nosso Kyrios é Jesus. O nosso Kyrios é Jesus. Aí Paulo inclusive trabalha isso, né? O nosso Kyrios é Jesus. Por causa disto, foram perseguidos. Outros países vão fazer a mesma coisa com as outras igrejas cristãs. Por isso, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós aprendemos que a marca da besta, e que a besta já existe no nosso meio. A única diferença é que essa besta, ela vai ter uma conotação enorme que vai comandar o mundo inteiro. Mas a besta já estão em alguns países. Na China, por exemplo, tem a besta fera. A besta que diz, ninguém pode falar da palavra de Deus aqui. Ninguém pode pregar. Vocês serão mortos por causa disto. E a coisa cada vez tem aumentado. Por isso que esse versículo talvez não seja tão forte para nós hoje.
Mas talvez daqui a algum tempo, meus queridos, nós vamos ter que ler esse versículo e vivenciar isto no dia a dia das nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos orar? Queria que você fizesse a sua oração agora. Ore ao Senhor, pedindo para que Deus te dê condições para entender qualquer tipo de sofrimento, se bem que é tão pequeno que a gente tenha, mas que você talvez não tenha perseguição, porque você faz tudo que o mundo quer para não ser perseguido. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por essa porção da palavra, onde Paulo diz que porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Ó Deus, eu sei que os cristãos daquela época estavam sofrendo, mortos, mas eles olhavam para cima e entendiam que o Senhor estava sustentando e que eles iam para casa. Muitas vezes, Pai, nós estamos construindo castelos de areias e achando que nós vamos ficar aqui e por isto temos que negociar com as coisas do mundo. Mas nos ensine, Pai, a entender a dimensão dessa palavra que estamos estudando. Obrigado porque nós temos as primícias do Espírito nas nossas vidas, temos o melhor dentro de nós. Obrigado pela vida desses irmãos que aqui estão, que o Senhor esteja sustentando a vida deles, as nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares, guardados e amparados pelo Senhor. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos. Então que Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa noite. Posso cumprimentar aí os nossos visitantes.